Olá, amigo! Quer aprender a criar os seus próprios jogos do zero até a publicação, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida? Dá uma olhada nos links dos nossos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e tenha um bom vídeo. Olá, amigo, professor John aqui, mais uma aula de games, e na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o mercado de games atual no Brasil e no mundo. Bom, o mercado de jogos gera cerca de 66,6 bilhões ao ano atualmente, e o Brasil é o 11º maior mercado do mundo, informações segundo o G1 Globo.com. A gente geralmente não costuma confiar no que está na Globo, mas se você pesquisar em outros sites, os números vão ser mais ou menos esses mesmos. Então, realmente é um mercado muito grande e que só cresce todos os anos, mesmo na crise, cresce pra caramba. Certo? Então um pouquinho do crescimento, né, como eu falei, cresce tanto que a indústria de jogos cresce mais do que a indústria do cinema. Galera, você tem noção do que é isso? O cinema é muito mais antigo do que videogames e mesmo assim cresce muito mais. Qual que é a diferença principal entre jogos ou software? Por exemplo, uma indústria de software ou uma fábrica de games, né? O processo é muito diferente e envolve pessoas de muitas áreas, certo? Geralmente, quando você vai fazer um software, você tem uma equipe lá de programadores, designers e aí o cliente administrativo, né? Mas basicamente pessoas muito parecidas para trabalharem nessas áreas. Na parte de jogos, os gastos geralmente são mais com pessoas que não são da área de games. Ué, como assim? De que áreas? Por exemplo, área de história, né? As pessoas que vão entender o público, vão entender o marketing, para quem que tem que ser esse jogo. Pessoas de outras áreas de expertise diferentes do que de produção de software, né? Geralmente software você vai se preocupar com interface, banco de dados, programação. Mas na parte de jogos você vai se preocupar com muita física. Você vai se preocupar com efeitos especiais, com criação de personagens, enredo, conceitos de games e coisas muito diferentes, né? História e profissionais de áreas diversas, né? Área de educação também, por exemplo, se for um jogo educacional. E no Brasil? No Brasil, o que costuma acontecer com quem quer trabalhar na área de games, né? Geralmente, os melhores acabam indo para fora e trabalhando numa empresa muito grande e se decepcionando, infelizmente, nessas grandes empresas. Por quê? Porque nas grandes empresas, eu vou falar no futuro para vocês, daqui a pouquinho, como que funciona, eu vou explicar melhor por que eles acabam se decepcionando. E no Brasil existe mais espaço para quem é programador do que para quem é artista, tá? No Brasil, programadores são mais valorizados do que os artistas ou os game designers. Realmente é muito difícil você achar um emprego de game design, certo? Para você ser um game designer, porque é uma coisa muito conceitual que não é muito valorizada aqui no Brasil, infelizmente. E mesmo a área de programação é muito difícil também, porque o mercado de games é uma coisa muito incerta, né? A parte de investimento, a parte de vou abrir uma empresa de games, quem que vai investir em você, né? São muitos riscos na produção de um jogo, porque é algo realmente muito incerto. Então, na parte de programação também, os programadores de jogos costumam ganhar muito menos do que programadores de bancos de dados ou empresas, né, software houses, que o cara vai ganhando dinheiro, vai aumentando conforme os anos. Então, realmente é uma área muito complicada de você trabalhar no Brasil. Então, basicamente, onde que você pode trabalhar? Primeiro, você pode trabalhar em grandes empresas, né? Só que se você trabalhar lá, você geralmente vai fazer o jogo que eles querem, né? Os jogos que eles quiserem. Você não vai ter tanta autonomia, tipo, pra falar, vamos fazer o jogo tal. Não, você só vai seguir ordens. E trabalhar em uma coisa bem específica. Você é programador? Então você não vai trabalhar programando o jogo todo. Você vai ser o programador do personagem. Ou você é o programador da graminha. Você é o programador da luz, entendeu? Coisas muito pequenas e bem específicas. E é por isso que os programadores brasileiros que vão para fora costumam se frustrar, porque vão trabalhar nas grandes empresas achando que vai ser incrível, vou trabalhar na EA, vou trabalhar na Activision, né, fazendo uma coisa muito foda, mas na verdade você vai fazer uma coisa bem específica, bem pequena lá, sem poder ter muita voz lá dentro, né, bem complicado. Outra opção é você trabalhar em pequenos estúdios, né, pequenos estúdios de jogos, geralmente costumam fazer jogos, eu acabei escrevendo errado aqui, pessoal, me desculpem, mas jogos casuais, né, não jogos casuais, jogos empresariais ou publicitários. Então, quando uma empresa quer fazer um jogo para divulgar alguma coisa,
é mais comum. Ou então jogos casuais, né, jogos para celular, visando o lucro. E o trabalho é um pouquinho menos específico, né? Aí você pode realmente programar o jogo, trabalhar em mais áreas do que só programador de grama, certo? E temos a outra opção, que é muito mais legal e divertida, porém mais difícil de você ganhar dinheiro, que é sendo um desenvolvedor indie, né? Indie vem de independente. E aí sim você vai poder trabalhar com a sua criatividade em projetos próprios, né? Ter uma voz. Não precisa ser sozinho, pode ter alguns amigos, um pequeno grupo, de preferência um grupo multidisciplinar, onde as pessoas tenham várias habilidades diferentes. E aí sim seu trabalho generalista, você vai conhecer o processo de produção de um jogo desde o início até a sua publicação e eventual venda, certo? Então essas são as suas opções no mercado que você pode escolher para você trabalhar com a área de games. É uma realidade difícil, realmente, é complicado, mas é por isso que você está fazendo esse curso, né? Você está tentando se especializar, você está tentando entender mais e ser uma pessoa melhor para a área de desenvolvimento. É muito recomendado também, caso você queira trabalhar mesmo nessa área, que você faça um curso de jogos, né, mais formal, que com certeza vai ser mais valorizado do que pessoas que têm formações em outras áreas na hora de você tentar um emprego. Se você vai ser um indie dev, né, você talvez não precise de fazer uma faculdade, claro que vai ajudar, né, mas se você fizer vários cursos online também, você pode acabar desenvolvendo bons jogos e pode ganhar um dinheirinho com isso, certo? Bom, esse foi o capítulo, o capítulo da nossa história de game design sobre onde trabalhar. E na próxima temos também aqui uma parte de monetização, que eu gostaria de falar para vocês, acho que faz parte... posso falar aqui nesse capítulo mesmo, que são modelos de monetização. Então, como que as empresas ganham dinheiro com jogos? Vou falar aqui sobre as 4 principais formas, certo? Então, a primeira é através de anúncios. Jogos são gratuitos e qual que é algumas coisas, características, né, de cada uma delas? Os anúncios atrapalham o jogador. Se você der uma olhadinha nos comentários da Google Play ou da App Store, você vê muita gente reclamando de anúncio. Ah, o anúncio está me atrapalhando, anúncio toda hora, anúncio cada 5 segundos, mas tem que ganhar dinheiro, né? O jogo é de graça, tem que pagar a conta de alguma forma. Bom, é uma forma bem acessível para quem está começando, né? Fácil colocar anúncio. E precisa ter moderação. Você precisa tomar cuidado para não ser um cara chato que coloca anúncio a cada 5 segundos, certo? Para não atrapalhar o jogo. Outra forma é a venda direta, que é quando o jogo é pago desde o início. É fácil você calcular o lucro. Você pode pensar assim, quero vender 1.000 e a R$1 você vai ganhar R$1.000. Você consegue ter um controle melhor. Mas é muito difícil você conseguir vender se não tiver alguma versão grátis antes, né? Uma demo, uma demonstração do seu jogo. E o marketing precisa ser muito bom para uma pessoa comprar um negócio que ela não sabe se é bom, é muito difícil. Então o marketing precisa ser excelente, precisa vender muito bem a ideia. Assinatura são os pagos mensalmente, por exemplo, World of Warcraft, né? Que você paga lá não sei quanto que está a mensalidade atualmente para você poder jogar. Nesse caso, né, na verdade, em qualquer modelo, até aplicativo, assinatura precisa de muito conteúdo. Por exemplo, você assinaria Netflix se só tivesse 15 filmes lá? Claro que não, você assina porque tem milhares de filmes lá, né? E você precisa de uma saída acessível. Você não pode ser aquelas empresas desgraçadas, né, que você assina um plano e depois que quando você quer sair, você tem que esperar lá um mês, fazer um protocolo, reclamação, falar no telefone. Você precisa dar uma saída fácil para o teu jogador, não pode ser uma empresa sacana, né? E o freemium, que é muito comum, que é quando o jogo é de graça, mas você paga para você poder ter coisas a mais no jogo, né? Você tem que tomar cuidado com o clássico pay to win. Significa o quê? Quem paga mais tem melhores itens e aí acaba sendo melhor que os outros jogadores, porque os outros jogadores podem se achar muito chato e largar até o jogo, porque afinal, por que ele vai jogar se os outros vão lá, pagam e já tem tudo? Né? Você tem que ter cuidado com o equilíbrio. Skins lucram bastante, né? Aquele chapéuzinho, aquela coisinha, né? No League of Legends, por exemplo, que são basicamente roupinhas para o personagem. E uma parte boa é que o usuário escolhe como que ele vai gastar o dinheiro dele. Então ele pode jogar sem gastar nada ou pode jogar gastando dinheiro. É uma outra forma de monetização. Perfeito? Bom, agora sim, era tudo que eu queria falar para vocês na parte do mercado de games e modelos de monetização. Muito obrigado e vejo você na próxima. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações sempre que tivermos novos vídeos. Não se esquece também de dar uma olhada nos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais!